18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Boa noite para você que sintoniza 100,7, dando sequência na programação da Mix, agora com o programa 18 horas. Estamos juntos até as 7 da noite. Eu, Karime Leão e Kennedson Paz. Boa noite, Kennedson. Olá, Karime Leão, muito boa noite para você. Boa noite a todos os nossos ouvintes aqui da Rádio Mix Manaus. E, gente, para interagir com o nosso programa 18 horas é muito fácil. Você pode interagir lá no Instagram, mandando aquela mensagem de texto. Olha, preciso que você faça uma pauta sobre isso, mandando sua sugestão. Olha, eu gostei mais dessa parte do programa de ontem, manda mais sobre essa informação. E também pode ir lá no YouTube e colocar 18 horas News. Você vai ter acesso às imagens do nosso programa enquanto a gente faz o 18 horas em tempo real, né, Karime? É a live do 18 horas no YouTube. Você acompanha ao vivo a gente aqui no estúdio fazendo 18 horas. É claro, você pode participar do programa, comenta também o que a gente fala aqui no programa, o que a gente tem abordado aqui, dá a sua opinião também. E segue a gente lá nas redes sociais. No arroba 18 horas News. 18 horas. Trânsito. E vamos conversar com o repórter André Meirelles, que está nas ruas da cidade de Manaus com o carro do 18 horas, acompanhando o movimento da volta para casa, agora em Manaus, 6 horas e 4 minutos. Boa noite, André. Antes de você dar a parcial do trânsito, tem um novo painel digital de mensagens variadas para os motoristas, isso lá na Mário Ipiranga, que foi inaugurado ontem, não é isso? Conta mais pra gente. Exatamente isso, Karime, Kennedson, boa noite para vocês, pro ouvinte. Esse painel ele vai exibir informações sobre acidentes, interdições, obras, congestionamentos e outras ocorrências que possam interferir no trânsito. Essa proposta é que o motorista receba essa informação antecipadamente e possa avaliar outras rotas. Então esse é o primeiro de uma série de painéis que vão ser aí instalados em pontos estratégicos aqui de Manaus. Esse equipamento ele foi instalado pelo IMU, que é o Instituto de Mobilidade Urbana, e tem estrutura de 8 metros por 2 metros com iluminação LED. Então, a partir de agora, quem passa por esse trecho ali da Mário Ipiranga tem mais uma ferramenta para saber o que está acontecendo no trânsito e se orientar antes de seguir pelo caminho. Agora a gente traz a atualização do trânsito que está em alguns trechos da Avenida Constantino Neri nessa volta para casa parado. Tem trechos da Avenida Constantino Neri com trânsito parado, outros com forte retenção. Então não é uma boa opção aí para quem está nesse momento buscando chegar no destino aí mais rápido. Não é uma boa opção passar pela Avenida Constantino Neri, trânsito bastante congestionado pelo local. Karime, Kennedy. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Atenção, motorista, a notícia completa, 18 horas. 18 horas. E atenção, você é motorista de carro, você que é motorista por aplicativo de carro ou moto, está acompanhando aqui o programa 18 horas, você pode mandar sua mensagem de texto agora, o seu áudio, na realidade de 30 segundos, para o nosso programa 18 horas, né, Karime? Exatamente, DDD 929993121007, manda sua mensagem de até 30 segundos aqui pra gente, respondendo a seguinte pergunta: por que você merece ser o ganhador da promoção a notícia completa do programa 18 horas com a gasolina Ativa Max da Atem? A Rádio Mix, em parceria com a Atem Distribuidora, vai dar 40 litros de gasolina na ação. A notícia completa do programa 18 horas com a gasolina Ativa Max da Atem. Você pode ser o vencedor de hoje do concurso, certo, Kennedy? Exatamente, mas se você não ganhar, não fica com problema, não fica ali sentindo mal, desanima. Não fica triste, porque o nosso concurso segue até o dia 25 de dezembro de 2026, exclusivamente aqui no programa 18 horas. Atenção, motorista, a notícia completa, 18 horas. 18 horas. E vamos aos destaques de hoje do 18 horas. O calor aumenta em Manaus e a conta de luz pode vir ainda mais alta. Ventiladores, ar-condicionados e umidificadores ficam ligados por mais tempo e o consumo de energia sobe. E tem mais, a bandeira amarela está pelo 3º mês consecutivo. Quanto calor pode pesar no bolso do amazonense? Eu sou Nathalie Moraes e te conto no 18 horas de hoje. Eu, André Meirelles, trago as atualizações sobre o caso que chocou Manaus. Segundo a polícia, o motivo da chacina foi uma dívida de quase R$20 mil.
mil com agiotas. A fiscalização da lei seca tem novas regras. O CONTRAN autorizou o reteste do bafômetro em algumas situações e também regulamentou o uso do drogômetro, equipamento que pode identificar a presença de outras substâncias psicoativas. Eu, Vanessa Lima, falo sobre essas mudanças e explico o que o motorista precisa saber. 18 horas. Esses e outros assuntos, os destaques mais importantes do dia, a partir de agora para você que sintoniza 100,7. No programa 18 horas de hoje, terça-feira, dia 18 de agosto de 2026. Você está ouvindo 18 horas. Uma dívida de R$19 mil com agiotas. Esse foi o motivo apontado pela polícia do Amazonas sobre o ataque que deixou 3 pessoas mortas e uma gravemente ferida. O crime aconteceu nesta segunda-feira no bairro São Jorge, na zona centro-sul de Manaus. Horas depois da chacina, o Ezenilson da Silva de Souza, ele foi preso e confessou para a polícia ter cometido ali os assassinatos. Segundo a investigação, o Ezenilson Souza levou um martelo quando invadiu essa casa das vítimas. Toda a ação, desde a entrada até a saída da residência, durou pelo menos 2 horas. As vítimas que foram assassinadas são Francisco das Chagas Moraes Santos, de 66 anos, Isabela Coelho Moraes, de 29, e Guilherme Pereira Lima Filho, de 65 anos. E uma quarta vítima, identificada como Dilma, foi socorrida e permanece hospitalizada. O repórter André Meirelles traz pra gente as atualizações a respeito desse caso. Boa noite, André. Muito boa noite a todos. O homem suspeito de matar 3 pessoas e ferir uma quarta em uma casa no bairro São Geraldo, na zona centro-sul de Manaus, foi preso e confessou o crime à Polícia Civil. Ele é o Ezenilson Silva de Souza, que foi capturado horas depois da chacina, registrada na manhã desta segunda-feira. As vítimas fatais foram o pastor Francisco das Chagas, de 66 anos, a filha dele, a Isabela Coelho, de 29, e o professor da UFAM, Guilherme Pereira, de 65, que dava aulas no local. Uma quarta vítima, identificada apenas como Dilma, também ficou ferida e segue hospitalizado. O delegado Ricardo Cunha, titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, a DHS, explicou como o suspeito entrou no imóvel. As câmeras de segurança registraram Ezenilson chegando ao endereço ainda de madrugada por volta das 5h30. Ele estacionou a motocicleta, pulou o muro e entrou já com um martelo em mãos. A ação da entrada até a saída durou cerca de 2 horas. A principal linha de investigação é financeira. Segundo a polícia, Ezenilson tinha uma dívida com agiotas e foi até a casa para pedir dinheiro a Francisco, que era pastor, e seu ex-sogro. Segundo o delegado, houve um desentendimento depois que Francisco se recusou a entregar mais dinheiro. Francisco foi a primeira vítima atacada. Isabelle, que tinha paralisia cerebral com grau leve de comportamento, estava no cômodo ao lado, ouviu a movimentação e também foi atacada ao entrar no quarto. No primeiro andar, o professor Guilherme ouviu os gritos, subiu para verificar o que havia acontecido e entrou em luta corporal com o suspeito, morrendo em seguida. No térreo, Dilma também ouviu a confusão, subiu e foi golpeada. O delegado Ricardo Cunha contou os detalhes do crime. Relata que o que motivou esse crime foi situações patrimoniais mesmo. Ele estava devendo R$19 mil para agiotas. Ele havia sido decretado por esses agiotas se não pagasse, fizesse esse pagamento naquele dia. E o senhor Francisco, que é uma das vítimas, seu ex-genro, lhe ajudava financeiramente. Então, como a motivação desse crime foi patrimonial, ele foi, no caso, flagranteado aí por latrocínio e tentativa de latrocínio. Na manhã de hoje, Ezenilson falou com a imprensa. Ele confessou o crime e disse que está arrependido. Tô arrependido, eu peço desculpa à família, né? Foi um momento de loucura e tô em débito com os agiotas aí, devendo mais de 20 mil reais aí.
Agora, sobre a arma do crime, o suspeito contou aos investigadores que jogou o martelo em um igarapé próximo à residência. Os 3 corpos foram encontrados dentro de casa, 2 em um quarto e o terceiro no corredor. Foi um morador quem encontrou as vítimas e acionou o 190. A área foi isolada para o trabalho de perícia e o Instituto Médico Legal fez a remoção dos corpos. A 4ª vítima foi socorrida pelo SAMU e levada ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na Zona Leste. Ela ficou gravemente ferida e continua internada. A polícia chegou até Zenilson depois de analisar as imagens das câmeras de segurança. Os investigadores identificaram o suspeito entre os familiares das vítimas, perceberam semelhanças com o homem das imagens e confirmaram que a motocicleta usada era a mesma registrada no vídeo. Confrontado, ele confessou o crime. Segundo o delegado Ricardo Cunha, Ezenilson não tinha antecedentes criminais e demonstrou frieza durante o interrogatório. Ele também alegou ter agido em legítima defesa. Essa foi uma versão que não convenceu os investigadores, como explica o delegado. E as investigações, então, avançaram de modo que, quando entrevistamos pessoas próximas, familiares aí, observamos uma pessoa com uma complexão física muito semelhante ao que estava ali nas imagens. Esse crime que chocou a cidade segue como um alerta. Casos de violência como esse, seja como vítima ou como testemunha, devem ser denunciados imediatamente pelo 190. Denúncias anônimas também podem ser feitas pelo 181, que é o Disque Denúncia da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, que funciona 24 horas por dia. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Agora escuta essa frase: Manaus é a cidade brasileira mais vulnerável e ameaçada pelas ondas de calor extremo. Pois é, nós já falamos aqui no 18 horas sobre essa frase, essa máxima. Esse é o resultado de um estudo internacional da Universidade de Oxford, divulgado em junho desse ano. E nessa avaliação entram aí fatores que vão muito além apenas do clima. Entram fatores como infraestrutura, arborização e as condições de vida da população. Exatamente. Outros levantamentos colocam Manaus na 9ª posição no mundo em exposição ao perigo do calor entre as metrópoles globais. E a gente está confirmando na prática o que a gente tem enfrentado praticamente diariamente, né, Karimi? Com uma sequência de dias muito quentes, altas temperaturas, água bastante quente nas torneiras e que a temperatura já ultrapassa os 36 graus e a sensação térmica nem se fala, né? Não, pra lá de 40, né, gente? Sem dúvida, porque, como você falou, a gente vai tentar se refrescar, abre a torneira, água, a água é quente mesmo. Dá até pra fazer café já. Olha aí, já dá até pra fazer café. Isso não vou nem falar que dá pra fritar o ovo no asfalto das ruas aqui de Manaus, que isso é tranquilo e dá mesmo, tá? A gente tá sentindo na pele, né, o Kennethson, essa realidade e que pode piorar, tá? Com a previsão de 95% de chance de um El Niño muito forte nos próximos meses. O pico deve acontecer entre setembro e outubro, com duração, gente, até fevereiro do ano que vem. A repórter Odineia Araújo traz pra gente mais detalhes a respeito desse assunto. Então, Odineia, a gente tem a sensação de que todos os dias são sempre os mais quentes e que não tem mais como piorar, não é isso? É isso mesmo, mas pelas previsões, o pior do calor em Manaus ainda não passou. Estudos recentes de 2026 colocam a capital na 9ª posição no mundo em exposição ao perigo do calor entre as metrópoles globais, com registros de recordes de temperatura máxima superando os 36 graus e uma sensação térmica que vai muito além de 40 graus. São ilhas de calor urbano devido a áreas muito pavimentadas com pouco verde, e o bairro São José, na zona leste de Manaus, aparece com a pior temperatura aqui da capital. Além disso, a combinação de El Niño, tempo seco e ilhas de calor deve elevar ainda mais as temperaturas em setembro e outubro. É o que prevê o pesquisador Francis Wagner, do LabClim, Laboratório do Clima da Universidade do Estado do Amazonas, a UEA. Pode estar mais
mais grave esse ano, que difere dos anos passados, é basicamente o seguinte: estamos com o El Niño atuando desde o mês de junho de 2026. E para quem não sabe, o El Niño basicamente ele é um fenômeno da interação oceano-atmosfera, que é basicamente o aquecimento das águas do Pacífico tropical, aqui perto do Peru, e a mudança nos ventos. Quando isso acontece, é um fenômeno que gera menos chuvas e fica mais seco a Amazônia e Nordeste do país. Estamos atuando desde junho esse El Niño. Essa semana, atingimos uma temperatura de 1,8 graus centígrados acima do normal. Isso quer dizer, o El Niño passou da categoria moderada para a categoria forte. Bom, nos últimos 40 dias foram menos de 12 milímetros de chuva aqui no Amazonas, quando o esperado seria muito mais que isso. O resultado, então, é seca, vazante dos rios e um terreno cada vez mais favorável às queimadas que estão sendo registradas todos os dias aqui em Manaus. E o alerta não é só para agora não, viu? A agência científica dos Estados Unidos, que é referência mundial em meteorologia e previsão do tempo, aponta mais de 90% de chances de o El Niño atingir intensidade muito forte entre outubro e também dezembro. Segundo o pesquisador da UEA, Francis Wagner, eventos extremos que antes levavam décadas para se repetir estão ficando cada vez mais frequentes. O prognóstico é o seguinte: em primeiro lugar, o El Niño deve passar da categoria forte, setembro para a categoria muito forte. Isso quer dizer o seguinte: a previsão do nosso laboratório é que nós teremos uma seca forte esse ano, uma seca intensa, porém não comparado por enquanto a 2023 e a 2024, que foi a seca mais severa dos últimos 20 anos. A gente não deve chegar àquela previsão que estava do 2024, que o rio atingiu a cota de 12,13 metros. Deve ficar bem acima disso. Bom, em resumo, o El Niño já chegou e em Manaus o calor que já castiga pode ficar ainda mais insalubre nos próximos meses. Infelizmente, só resta a gente se prevenir como der, né? Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Enfrentar como der, né, gente? Para enfrentar esse calor e tentar deixar a casa um pouco mais fresca, o consumidor acaba recorrendo, é claro, a vários eletrodomésticos, ventilador, quem pode ar-condicionado, umidificador de ar, porque tá seco pra caramba o tempo também, o clima, né? E quanto mais tempo eles ficam ligados, é claro que maior pode ser o consumo de energia e mais cara fica essa conta, não é, Kennedy? E com certeza, Karime, porque todo o sistema elétrico acaba sendo sobrecarregado, né? E a conta, gente, chega nesse momento em que não é nada favorável para ninguém, né? E pelo terceiro mês consecutivo, a bandeira tarifária amarela deixa a conta de luz ainda mais cara. Ou seja, além de enfrentar esse calorão, a amazonense ainda precisa enfrentar também o impacto direto no bolso. Sem dúvida alguma, mas quanto que esse calor pode fazer a conta de energia subir? E quais os aparelhos mais pesam nesse consumo? A gente imagina, né? Pode ser o ar-condicionado? Será que um air fry também? Sempre o ar-condicionado é o vilão, né? Não é o air fry que eu tô falando porque é um consumo de eletrodoméstico. A gente imagina quanto que mais suga pra gente pagar mais caro essa conta de luz, certo? A repórter Nathalie Moraes, ela foi atrás desses números e fazer esse cálculo pra gente. Conversa agora com a gente então, Nathalie. É claro que o ar-condicionado consome mais que o ventilador, mas à noite dormir com o ventilador com esse bafo não dá, né? Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Kennedy. E a todos os ouvintes do programa 18 horas. Para quem mora no Amazonas, em toda essa região amazônica, ar-condicionado não é luxo, é necessidade, né? A gente que mora aqui no norte sabe o calor extremo que a gente vem passando e muito por conta, a Aldinei acabou de falar aí desse super El Niño que infelizmente já chegou agora em agosto. E aí, Karime, tem muita gente se preocupando. Nas últimas semanas a gente até falou aqui no programa 18 horas sobre a chegada da Ambar por aqui e aí muita gente já percebeu algumas diferenças na hora de pagar a conta de luz. E aí, é claro, alguns fatores influenciam nesses valores e as altas temperaturas influenciam diretamente no consumo da energia elétrica. Como você destacou, Karime, ventiladores, ar-condicionados, umidificadores, mas tem um vilão que às vezes a gente pode passar despercebido, Karime. Muita gente nesse calor acaba abrindo mais
mais vezes do que o normal a geladeira. Ah, tem isso, é verdade. Para pegar água, né? Para ela se manter ali naquela temperatura, o compressor dela acaba trabalhando até 3 vezes mais. E puxa mais energia. Energia. Olha aí. Então, assim, realmente tem alguns aparelhos eletrodomésticos que realmente nesse momento eles acabam se tornando alguns vilões. Mas o que acontece, né? Isso tudo não é culpa nossa. A gente tem também essas condições impostas aí pela Agência Nacional Elétrica, né? Isso porque a gente está passando pelo 3º mês consecutivo de bandeira amarela. O Brasil está no momento onde as chuvas nos reservatórios, né, têm influenciado nessa questão de geração de energia. E é importante a gente deixar claro, mais uma vez, que o calor e a chuva deixam sim a energia mais cara no nosso país, né? E aí, pra gente explicar melhor o que está por trás aí desse aumento, eu conversei com a economista do Corecon aqui do Amazonas, Denise Cassama, e ela falou aí sobre esses aparelhos que a gente tem em casa e que muitas vezes acabam se tornando alguns vilões. Vamos ouvir. Com esse calor, a tendência é que o consumo de energia seja maior, né? Ele sobe porque aparelhos como ar-condicionado e geladeira precisam trabalhar mais tempo e com mais força para poder gelar os ambientes necessários, né? Então, e aí você usa nesse esforço de combater calor, você também usa outros aparelhos, ventiladores, umidificadores, e tende a ficar mais tempo, né? Então a conta de energia pode até dobrar, mas, dependendo do consumo, mas com certeza ela aumenta consideravelmente. 18 horas. Karime, Kennedy, senhor ouvintes, né? Como a gente ouviu aí na fala da especialista, não é só a geração de energia, né? Não é só o gasto, a gente realmente precisa ficar atento ao nosso comportamento como consumidor, né? É difícil, mas talvez, assim, pequenos hábitos, como tirar ali aquela garrafa com gelo, deixar ela ali fora da geladeira, e aí todo mundo ir se servindo ali, sem ficar abrindo a geladeira tantas vezes. Ela também deu algumas dicas, por exemplo, sobre o uso do ar-condicionado de forma mais consciente, Karime. A gente chega em casa, saindo aqui da rádio, nesse calorão, a primeira coisa que eu faço é colocar o ar-condicionado no 16. Um erro, segundo a economista. Porque, assim, a gente coloca o ar-condicionado na temperatura mínima, exige mais do compressor, gasta mais energia e ele nem fica gelado tanto tempo assim. Então, existem algumas dicas que muitas vezes a gente ignora, mas pode ajudar ao fechar a conta no fim do mês. O que acontece? O ar-condicionado, já fiz uma matéria assim, e eles me explicaram o seguinte, que tanto faz que você tem que colocar no 22. Ela explica isso aí pra gente agora. Aí, então vamos ouvir o que disse a Denise Cassama. Se você usa muito ar-condicionado, procurar deixar numa temperatura média entre 22 e 24 graus, que proporciona um refrescor maior e consome menos energia. E se você usar ar-condicionado, manter sempre os ambientes fechados para o ar não escapar e limpar aqueles filtros, né? Aquelas telinhas de proteção sempre para que o ar circule melhor, não force mais. Se você for comprar ar-condicionado, tente comprar ou um modelo inverter, que é mais econômico, ou modelos que tenham maior eficiência de energia. Outra dica também é não ficar abrindo e fechando a geladeira toda hora, porque isso também vai forçar mais o compressor da geladeira. E outras dicas como também apagar as luzes, tirar a tomada quando não estiver usando aparelho, né? Tirar o stand-by.
18 horas. Karime, Kennedson e ouvintes do programa 18 horas são pequenas dicas e que realmente, se a gente for analisar ali na hora de pagar as contas, elas podem fazer a diferença. Mas, Karime, a gente está falando muito de conta de energia, de peso ali dentro de casa, só que tem outros gastos que também, segundo os economistas, acabam pesando nesse momento, né? A gente fala aí, quando você tá na rua, você toma mais água. Ah, sem dúvida, né? Você vai procurar. Nem sempre você tá ali com aquela garrafinha na sua bolsa, né? Então, assim, às vezes você tá com um calor muito intenso, você precisa comprar um guarda-sol, você intensifica o uso do protetor solar e se a gente calcular tudo isso, também acaba pesando no bolso, como explica aí a economista Michele Aracati. Nós temos já um consenso, principalmente entre os economistas, de que as mudanças climáticas elas vão sim impactar no orçamento das famílias. E vale ressaltar também que períodos prolongados de seca, de chuva, de muito calor, nós vamos observar que com o passar do tempo e o fechamento do ano, esse impacto ele vai ser expressivo. Então, ele pode ser observado com pequenas aquisições diárias, como a água, o protetor solar, ou um produto que possa ali estar refrescando momentaneamente o calor, por exemplo, ou mesmo a aquisição de bens de consumo duráveis ou semiduráveis. Vale ressaltar também que o calor, no caso da nossa região, ele vai mudar hábitos de consumo. Então, de uma forma direta e indireta, as pessoas elas vão estar buscando se adaptar a esse período de calor extremo. 18 horas. Tá aí, Karime, Kennedson, a gente tem que anotar aí essas dicas dos economistas, tentar economizar dentro de casa, comprar uma garrafinha, colocar na bolsa, aquele guarda-sol também é o nosso aliado nesse momento e, claro, não esquecer de forma alguma de usar filtro solar, como a gente ouviu agora há pouco na matéria da Odinei. O Super El Ninho já chegou aqui no Amazonas e não tá perdoando ninguém. Não, né, Nathalie? Muito obrigada pelas informações, aquela história salve-se quem puder, né? Agora, essa informação muito interessante da geladeira, de se abrir e fechar a geladeira, né, Kennedson, que ele realmente faz aquilo puxar mais energia e a gente acaba gastando mais. Interessante, eu acho que muita gente nem fazia ideia de que isso aí realmente faria alguma diferença na hora que a gente receber a nossa conta de energia, né, gente? Mais Manaus agora, 18 horas e 30 minutos. 18 horas. Previsão do tempo. Vamos saber agora como é que vai ficar a previsão do tempo com Vanessa Lima. Muito boa noite pra você, Vanessa. Muito boa noite a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. Terça-feira com calor forte e tempo parcialmente ensolarado. A previsão para a noite de hoje aponta céu predominantemente aberto, temperaturas ainda elevadas e pouca ou nenhuma possibilidade de chuva. E agora vamos falar sobre o clima de amanhã, 19 de agosto, quarta-feira. Segundo o Clima Tempo, a quarta deve ser um dia de bastante calor e predomínio de sol. Amanhã já começa quente, com sensação térmica ainda maior e o sol vai ganhando força ao longo do dia. À noite, a previsão indica tempo firme e baixa e também nenhuma probabilidade de chuva. Resumo do termômetro. A temperatura nessa quarta varia entre mínima de 27 e máxima de 36 graus. E a umidade relativa do ar fica em torno de 43 a 80%. Atenção motorista, a notícia completa, 18 horas. 18 horas. É agora, hein, gente? Você já mandou seu áudio aqui pra gente? 30 segundos, de até 30 segundos, não vai exagerar, como fala o Kennedson, viu? Manda o seu áudio aqui pro WhatsApp da Mix, que é o 92-DDD-92 99312-1007 99312-1007 e responde aquela pergunta: por que você merece ser o ganhador do concurso A Notícia Completa do programa 18 horas com a gasolina Ativa Max da Atem. Exato, participe e capriche aí no seu áudio, viu? De 30 segundos. Você já sabe, sempre aqui no programa 18 horas, de segunda a sexta-feira, a partir das 6 da tarde, um motorista por aplicativo de carro ou de moto ou taxista vai ganhar 40 litros da gasolina Ativa Max da Atem. Participe, a notícia completa do programa 18 horas com a gasolina Ativa Max da Atem. Atenção motorista, a notícia completa, 18 horas. 18 horas.
Trânsito. Vamos voltar a conversar ao vivo com o repórter André Meirelles para saber a parcial do trânsito. André, tem uma pergunta, André. O painel de LED lá na Mário Ipiranga já está funcionando? Como é que está aí? O que está acontecendo por aí? Conta pra gente. É isso mesmo, Karine, Kenneth, são os ouvintes. Boa noite a todos mais uma vez. A gente vai esclarecer. Tem ouvintes também que tá passando aí, tá vendo o painel, ainda não tem essa informação. Chegou agora com a gente aqui também na 100.7. É um painel que foi instalado na entrada do viaduto Miguel Arraes, para quem vem ali da Mário Ipiranga. E é o primeiro painel de mensagens variável de Manaus e foi criado aí para levar informação do trânsito em tempo real ao motorista. O equipamento ele é operado pelo IMU, que é o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana. Então, na prática, esse painel ele pode informar o motorista sobre acidentes, interdições, obras, congestionamentos e outras ocorrências que estejam alterando a circulação nas vias. Então, a ideia é que essa informação chegue antes de o condutor entrar em um trecho com problema, e isso acaba permitindo que ele avalie outra opção de trajeto, que a gente chama aqui de uma rota alternativa. Então, esse equipamento ele tem 8 metros de largura por 2 metros de altura e conta com iluminação em LED, o que facilita a visualização das mensagens. E esse é só o primeiro, porque a prefeitura prevê a instalação de outros 7 painéis, isso em pontos estratégicos aqui da capital amazonense. Então, para quem passa pela Mário Ipiranga e acessa o Miguel Arraes, a orientação é ficar de olho no painel para ficar ali bem informado sobre o trânsito aqui de Manaus. Ele passa a ser mais um canal aí de comunicação do trânsito com o motorista, principalmente quando uma ocorrência exige atenção ou mudança de rota. Essas informações vão estar ali. Esse painel ele foi instalado e ontem, mais ou menos às 19 horas, foi inaugurado pelo prefeito Renato Júnior, que falou ali da importância desse painel no local. Vamos acompanhar a fala dele. Mas as informações que serão colocadas aqui são informações também pertinentes ao trânsito. Se porventura tiver algum tipo de acidente, dirija com atenção, volte bem para casa e use cinto de segurança, se beber não dirija, e etc e tal. Então, esse é um momento muito importante. Isso aqui é um pouco é um pouco daquilo que a gente quer para Manaus, a Manaus do futuro, mais sinalizada, mais organizada. Manaus é uma metrópole, precisa ser cuidada e tratada como tal. Eu, com o meu time, nós temos trabalhado bastante para melhorar a demarcação viária de Manaus. Esse é um viaduto que já está recebendo reforma. Microfissuras estão sendo concretadas e a sinalização horizontal e vertical desse e mais 9 viadutos, ao todo 10 viadutos estão sendo feitos. 18 horas. Agora vamos atualizar a situação do trânsito exatamente nesse trecho da Mário Ipiranga para quem vai acessar o viaduto Miguel Arraes. Tem uma boa fluidez nesse momento, tem muitos veículos na via, mas nada que comprometa o trânsito. Agora, o trânsito bastante comprometido nas proximidades ainda do Miguel Arraes é o trânsito de quem vai seguindo ali, né, no sentido contrário da Mário Ipiranga, vai passando ali até se aproximar do Ipaã em diante. Ali nesse trecho o trânsito já é difícil, né? Bastante veículos na via, deixa o trânsito muito mais lento para quem já vai seguir ali nessa volta para casa no sentido bairro. A orientação aí é ficar de olho, dirigir com bastante atenção. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. 18 horas. E falando em trânsito, não é, o Kenneth? A fiscalização da lei seca vai ter novos instrumentos e procedimentos. Isso para identificar o uso de álcool e também outras substâncias psicoativas para os motoristas, por motoristas. O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, aprovou uma regulamentação que substitui a norma de 2013, prevê a possibilidade de uso de drogômetros. Vai ser usado o bafômetro e agora também esse drogômetros. Esse é um aparelho para poder detectar de forma preliminar a questão de entorpecentes, ou seja, vários tipos de entorpecentes e substâncias psicoativas, como anfetamina, cocaína, LSD, morfina e cetamina. A Vanessa Lima explica pra gente como é que vai ser exatamente essa nova regra e como é que vai funcionar esse processo. Muito boa noite a todos. Agora, as abordagens de trânsito trazem 2 mudanças que estão chamando a atenção. A possibilidade de repetir o teste do bafômetro e a previsão do uso do chamado drogômetro, equipamento capaz de identificar
outras substâncias psicoativas. Então, sim, pode haver uma preocupação com medicamentos que contenham substâncias capazes de aparecer nesses testes de detecção. Mas isso não significa automaticamente que a pessoa será considerada como estando dirigindo sob efeito de drogas. Porque pode sim acontecer de um remédio receitado pelo médico ter algum componente que o aparelho detecta. E nesse caso, não significa automaticamente que a pessoa usou drogas ilegais. Por isso, é feita uma análise complementar para confirmar se o resultado vem mesmo de um medicamento ou se foi uma substância proibida. Agora, sobre o bafômetro, que é uma dúvida que muita gente está tendo. A nova regra cria uma espécie de triagem. Primeiro, pode ser feito um pré-teste para indicar a possível presença de álcool, mas esse resultado inicial sozinho não pode gerar multa nem caracterizar que o motorista estava dirigindo sob influência de álcool. Se houver indicação positiva, é preciso seguir com uma avaliação comprobatória. E aí entra o reteste. A ideia é evitar situações em que o aparelho detecte apenas um resíduo de álcool que ainda esteja na boca e não necessariamente represente consumo de bebida alcoólica. Isso pode acontecer, por exemplo, depois do uso de enxaguante bucal ou do consumo de produtos como bombons de licor e até pão de forma. Nesses casos, se houver suspeita de interferência, um novo teste poderá ser realizado antes de qualquer conclusão. E é importante reforçar que a resolução não cria novas infrações nem altera penalidades. O que muda são os procedimentos usados durante a fiscalização. E as novas regras entram em vigor com a publicação da resolução no Diário Oficial da União. Mas uma parte específica, relacionada às fichas e aos códigos de enquadramento das infrações, terá um prazo de 60 dias para começar a valer. Ou seja, a lei seca continua firme, mas agora a fiscalização ganha novos procedimentos para tornar a identificação de álcool e outras substâncias mais precisa. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Política. E vamos ao quadro de política do 18 horas com Kennedson Paz e Nathalie Moraes. Nathalie, boa noite mais uma vez, Nathalie. Temos novidade de para onde foi o ex-candidato ao Senado, Marcos Rota, conta. Então, Karime, mais uma vez, boa noite para você, pro Kennedson e a todos os ouvintes. Babado, gritaria e confusão, como dizem nas redes sociais, nesse início de noite para a política amazonense. Isso porque o ex-vice-prefeito de Manaus, Marcos Rota, assumiu nesta terça-feira a coordenação geral da campanha à reeleição do governador Roberto Cidade. Com a chegada do Rota, passa a integrar ali o núcleo político da coligação União pelo Amazonas e a participar diretamente das principais decisões estratégicas de campanha. Rota tem aí a missão de integrar as diferentes frentes da campanha, coordenar estratégias, ampliar a interlocução com prefeitos e vereadores e lideranças, principalmente no interior do Amazonas. Agora, Kennedson, querendo ou não, esse é o segundo baque para o também candidato Davi Almeida nesse período de campanha, Porque ele perdeu primeiro o Tadeu de Souza, que era seu aliado, E agora perdeu também o ex-prefeito, que era até então, ex-vice-prefeito, que era até os 45 do segundo tempo, candidato ao Senado. A gente teve aquela reviravolta na última semana e é a segunda perda, a gente pode dizer assim, pro time do também candidato ao governo do Amazonas, Davi Almeida. Agora, Karime, mudando de assunto para a Câmara Municipal de Manaus, outro assunto que também está dando o que falar é sobre a situação do vereador Rosinaldo Bual, Ele que é investigado por suspeita de rachadinha, ele foi autorizado ali a retomar as atividades parlamentares de forma remota. A decisão foi anunciada durante a sessão ali na Câmara Municipal de Manaus e tudo isso, é claro, que deu o que falar lá dentro, teve discussão, inclusive quem não gostou nada disso, essa situação foi questionada, inclusive pelo vereador Rodrigo Guedes. Eu separei um trechinho do que deu o que falar nas redes sociais para que a gente possa conferir. Vamos ouvir. Painel das presenças que o vereador, acho que ainda é vereador, O vereador Rosinaldo Bual está com a presença registrada, presidente. Eu quero saber
como é que foi feito esse registro? Ele veio aqui, ele registrou de que forma? Existe alguma forma de registrar via sistema? Como é que é isso? Alguém apertou ali, digitou, colocando a presença dele, presidente? Porque nas sessões anteriores, até onde eu sei, ele não estava registrando a presença, né? Alguns dias registrou, depois não. Então, eu acho que a sociedade manauara precisa de uma explicação de como que a Câmara, a mesa diretora, está adotando em relação à presença do vereador que está em prisão domiciliar, que é o vereador Rosinaldo Boal. Então, hoje, de repente, aí a gente foi surpreendido com mais uma vez a presença dele registrada. Então, a gente precisa saber como é que está sendo feita, como é que está a Câmara procedendo em relação à frequência do vereador Rosinaldo Boal. 18 horas. Gente, desculpa, mas é uma situação, não é, gente? Não é ilegal, mas é imoral, que vou te contar, hein? Parece até aquela coisa que a gente estava conversando hoje cedo, né? Em algumas situações parece que o crime realmente compensa. Tá compensando aqui no Amazonas. Agora, Karime, realmente, vamos voltar lá pro assunto do babado de hoje. Gente, parou aqui as redes sociais, todo mundo falando a respeito disso. O próprio, lembra do comunicado e da fala do candidato ao governo Davi Almeida, falando exatamente que não entendeu, que o Rota já tinha sumido, não atendia ligações, que provavelmente... O Rota era cotado para disputar o Senado pelo grupo do Davi Almeida. E Davi falou que ele é que sumiu, que ele que não retornava às ligações, que viajou para cuidar da saúde do pai, e daí voltou com aquele vídeo atacando e não sei o quê. Daí agora tá tudo esclarecido, né? Ele já devia estar com algum acerto. Né? Ele já estava mais lá do que quando ele divulgou o vídeo, ele já devia estar tudo acertado, não é não? Então, existia uma postura muito diferente. Se você for pegar pelo menos 6 meses atrás, o cenário era completamente diferente. Em vários palanques políticos, até mesmo antes de Davi deixar o seu cargo, ele fez vários elogios públicos em relação a Marcos Rota, que tinha sido o melhor ex-prefeito com quem ele já tinha trabalhado ao longo de vários mandatos, de várias outras funções. Ele já tinha colocado Marcos Rota como principal candidato ao Senado e acredito, na minha análise, que Rota tinha sim essa grande expectativa de ser o 01 e ele do grupo. Tinha essa visibilidade, né? Ele ocupou cargos muito importantes durante a gestão de Davi Almeida. A pessoa que ocupa ali, né, a Secretaria de Obras, por exemplo, da cidade de Manaus, é um campo de visibilidade. Hoje, o ex-secretário de Obras é o atual prefeito de Manaus. A gente está falando aí do Renato Júnior. O Rota também já foi, né, chefe da Casa Civil. Então, são cargos de grande visibilidade. Era uma pessoa de confiança do Davi. Cargos de confiança, era uma acima pessoa de tudo, que sempre né? esteve, né, ali ocupando um cargo de confiança do Davi e que dessa vez a gente está vendo aí mais uma vez sendo, né, nomeado, sendo né? política. A gente está vendo aí mais uma reviravolta na política amazonense com o rompimento do Rota, ele passando a ocupar a posição de destaque na campanha do Roberto Cidade. E a campanha só está começando. Exatamente, ou seja, nós tínhamos antes uma versão de alguém mais próximo de Davi Almeida, que tinha uma expectativa de ser o 01, ser indicado para ser senador, e aí no momento em que Rota afirma que houve aquele problema com o pai dele, uma fase difícil em relação à família, outra pessoa foi indicada no lugar dele, então aconteceu essa relação também. Essa situação acabou complicando a relação entre os dois. E aí a gente tem agora uma relação atual que também é de muita proximidade, uma posição de liderança dentro do grupo de cidade. Então realmente é algo que chama muita atenção nesse cenário dos bastidores da política. A gente não sabe se foram alinhados paralelamente, um azedou enquanto que o outro já tinha lá o pé e já estava certo ser pro outro caminho. Enfim, né? Coisas que acontecem na política e que a gente vai ver mais ainda. Não é a primeira nem a última. Não, muito menos a última. Agora, Kenneth, uma reclamação sobre a presença de assessores no plenário gerou discussão na Câmara Municipal de Manaus. Isso porque ontem a gente trouxe aqui que essa seria a campanha das redes sociais. De repente, um número maior de assessores gravando, filmando e nem todos com credenciais. E aí, isso foi assunto de reclamação lá. Exato, reclamação do vereador Alan Campelo, do Podemos, que provocou bastante repercussão na Câmara Municipal de Manaus e também nas redes sociais, até mesmo porque isso explodiu
explodiu nas redes sociais e demonstra o quanto essa questão da divulgação dos conteúdos na internet, ela é tão importante para mais candidatos do que outros, né? Porque tem muitos colegas deles parlamentares, praticamente metade da Câmara Municipal de Manaus agora está concorrendo a um outro cargo. Aí você imagina como é que vai ficar a situação. E aí, o que acontece? O vereador Alan Campelo, ele reclamou que muitas dessas pessoas que estavam fazendo imagens, registrando vídeos lá, não estavam com as credenciais. E ele falou que podiam, ele até usou termos bastante complexos de citar, chamando essas pessoas como possíveis ladrões e até indigentes, por não estarem ali identificados. Ou seja, todas as pessoas que estão presentes na Câmara Municipal de Manaus precisam estar corretamente identificadas para que o nosso vereador trajes, ele não se sinta mas há o decoro da casa, a regra. Sim. Existem regras para casa. E aí se existem regras, devem ser cumpridas. Exatamente. Errado ele não tá. Exato. E aí ele falou que durante esse discurso, ele falou que não sabia exatamente quem eram aquelas pessoas que estavam circulando muito próximas aos vereadores e usou esses termos que eu já mencionei anteriormente. O vereador, ele também afirmou que se sentiu bastante incomodado ao perceber que essas pessoas estavam filmando enquanto ele utilizava o celular ou consultava documentos durante as sessões. Campelo também levantou a possibilidade de que conversas, denúncias e outros documentos tratados entre os parlamentares, eles possam chegar em portais de notícias antes mesmo de serem divulgados oficialmente. Está aí a preocupação do vereador Alan Campelo. É uma preocupação extremamente verdadeira e com razão, né? Sem dúvida alguma. Nathalie, vamos lá, Nathalie, com essa até me perdi. A coligação, vamos falar de tempo de publicidade, tempo de propaganda política na Rádio e TV. A gente sabe que a coligação Força Amazonas, o candidato ao governo Omar Aziz, vai ter o maior tempo de propaganda eleitoral no rádio e na televisão. A gente está falando de 3 minutos e 33 segundos. Você pode pensar que é pouco, mas isso durante uma campanha é muito tempo, não é? Faz toda a diferença. É muito tempo, Karime, né? E esse grupo reúne aí o PSD, MDB, Republicanos, Federação do Brasil, né? O PT, PCdoB, PV. É uma legislação eleitoral que toma aí cerca de 90% do tempo que vai ser distribuído de forma proporcional, né? No caso do Força Amazonas, a maior parcela vem da Federação Brasil Esperança, que elegeu 81 deputados em 2022. Né? A segunda maior fatia é do União Brasil, com o governador candidato à reeleição, Roberto Cidade, com 2 minutos e 28 segundos. Né? Em terceiro lugar, aparece ali a Maria do Carmo, com 1 minuto e 47. Né? E lembrando que o tempo é calculado apenas com base no PL, que elegeu 98 deputados federais em 2022, né, no total. E a coligação Pra Cima Amazonas do ex-prefeito de Manaus, Davi Almeida, terá somente ali 45 segundos. Então, assim, é um tempo ali que é muito disputado, né, Karime? Assim, muita gente fica se perguntando, não sei o que, quanto começa, tal. Na semana que vem, né, a partir do dia 22, a gente já vai ver essa diferença, além do trabalho nas redes sociais, a galera já vai estar no rádio, já vai estar na televisão, e a gente já vai dar essa estranhada, a gente pode dizer assim. Mas, Karime, muita gente diz, muitos cientistas políticos dizem que hoje essa campanha na TV e no rádio não faz muita diferença, que quem vem decidindo eleição é o celular, é a rede social. Mas, Karime, a gente inclusive falou aqui no programa 18 horas que a gente teve um aumento de 70% da geração prateada, que são aqueles eleitores acima de 60 anos. E eu acredito que eles podem sim fazer a diferença. Porque me diz, aquelas pessoas acima de 60 anos, muitos deles hoje são viciados também nos celulares, mas ainda assistem, ainda tem aquela cultura de assistir a propaganda eleitoral. Ainda assiste na televisão, até porque o celular, beleza, a gente tem óculos, o celular pode ter fonte, você pode aumentar, mas a visibilidade, a visão não é tão bacana quanto a TV. Então, sem dúvida, eles não assistem a novelas pelo celular.
a sua mãe limpar, vai cozinhar deixa a TV rádio, ou TV ligada. Na nossa região é cultural. Exato, e é uma geração que não vai acompanhar capítulo de novela, séries pelo celular, entendeu? Deve acompanhar provavelmente pela TV, sem dúvida alguma. Kenneth, então vamos falar de outra coisa. 5 candidaturas foram homologadas para a eleição do novo Procurador-Geral do Ministério Público aqui do estado do Amazonas. Como é que funciona essa eleição dentro do Ministério Público? E é claro que o governador tem papel importante nessa escolha. Exatamente. O Colégio de Procuradores da Justiça, ele homologou essas candidaturas de Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior, o André Vigílio Belota Cefaí, o Carlos Fábio Braga Monteiro, o José Felipe da Cunha Fisch e da Leda Maria Nascimento Albuquerque. Com isso, esses 5 nomes, eles podem iniciar a campanha interna que antecede a eleição marcada para o dia 1º de setembro, mas essa escolha, ela não termina nessas urnas internas do Ministério Público. Os membros da carreira, eles vão votar em até pelo menos 3 candidatos. Os 3 mais votados formarão uma lista desses 3 nomes, no qual serão encaminhados ali para o governo do estado do Amazonas, o governador Roberto Cidade. Ele que decide quem vai ser quem vai comandar o Ministério Público nesse biênio de 2026 até 2028. A votação será eletrônica pelo sistema Votos, de 8 horas da manhã até as 4 horas da tarde, no horário aqui de Manaus. E até lá, a movimentação de bastidores da política ali deve aumentar bastante para saber quem que vai levar essa disputa, né, Karime? Sem dúvida, e você acompanha pra gente, para trazer aqui no 18 horas, Bloco de Política do 18 horas com Kenneth Paes e Nathalie Moraes. Você está ouvindo 18 horas. Idosos de Manaus tiveram acesso ao mutirão gratuito de serviços nesta terça-feira no Centro de Convenções Vasco Vasques, no bairro Flores, Zona Centro-Sul. Foram oferecidos vários serviços, entre eles os serviços de saúde. E a ação também teve a presença da Polícia Civil do Amazonas, que ofereceu emissão de nova identidade, registro de boletim de ocorrências, vários serviços também. E principalmente, gente, olha que bacana, orientação para evitar golpes virtuais. Quem traz os detalhes pra gente é o repórter André Meirelles. Muito boa noite a todos. O Centro de Convenções Vasco Vasques, em Manaus, recebeu nesta terça-feira um grande mutirão de serviços gratuitos, com prioridade para a terceira idade e aberto a toda a população. A ação faz parte do programa Governo Presente. Na área da saúde, os participantes teve acesso a teleconsultas, consultas de clínica geral e serviços de cirurgia geral. Também teve coleta de material para exames laboratoriais, exames de imagem como raio-x e ultrassonografia, além de atendimento em oftalmologia e fisioterapia. A oferta agilizou diagnósticos e procedimentos básicos de saúde para quem esteve no local. A aposentada Maria Silva avaliou o mutirão ao buscar atendimento na saúde. Eu tinha exame no CIREG, a cirurgia de vesícula. Eu fui bem atendida, desde a hora que eu cheguei aqui eu fui tratada como princesa. Já os serviços de cidadania no piso superior do Centro de Convenções distribuiu 100 senhas para a emissão de carteira de identidade nacional, destinadas a idosos a partir de 60 anos. A estrutura também ofereceu suporte para acesso, recuperação e desbloqueio de contas na plataforma gov.br, além de orientações de trânsito como o Detran. A Polícia Civil do Amazonas também participou da ação, com um atendimento específico no Espaço Mogno. Ali, a população pôde registrar boletim de ocorrência, receber atendimento psicossocial e orientações sobre golpes virtuais, curatela, direitos do consumidor e questões cíveis. A programação contou ainda com um castramóvel, uma unidade voltada à saúde animal. O governador Roberto Cidade disse que o objetivo é agilizar serviços essenciais e desafogar filas na saúde. Nós estamos com esse mutirão de consultas aqui. Finais de semana nós estamos com um mutirão de consultas também neuropediatras nos nossos CAIC-TEA para a gente zerar essa fila. Isso, se depender de mim, vai ser permanente, até que a gente possa avançar cada vez mais e diminuir as filas que sempre vão existir. A mobilização contou com o apoio de vários órgãos do governo do estado em parceria com instituições e clínicas privadas. Outras edições estão previstas em uma nova data que deve ser divulgada em breve. Para participar, é preciso levar RG, CPF, certidão de nascimento e certidão de casamento.
Para atendimentos de saúde, também é preciso apresentar o cartão do SUS, o comprovante do exame e o número do CISREG quando houver. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. E a gente ressalta que essa ação do governo do estado do Amazonas foi para as pessoas cadastradas na fila do CISREG. Então, para tentar movimentar e retirar essas pessoas da fila, para adiantar, o atendimento para essas pessoas que estão na fila do CISREG, o governo do estado chamou essas pessoas, elas foram chamadas pessoalmente, as pessoas da fila do CISREG, para esse mutirão de saúde, que também teve o plus de outros serviços que aconteceram simultaneamente ao atendimento da saúde. Mas a promoção aí, o objetivo foi chamar as pessoas do CISREG para andar essa fila, para ver se essa fila diminui, não é isso, Kenny? Com certeza, Carmilão, é para poder dar atendimento a essas pessoas que já estavam cadastradas na fila do CISREG, receberam essas notificações para comparecerem a esse mutirão de serviços e foram oferecidos, além dos exames que as pessoas estavam precisando fazer, às vezes era um exame para fazer uma cirurgia. Sim. Lá teve uma consulta com o médico, conseguiu escutar do especialista qual que era o resultado do exame e já agendou ali uma futura cirurgia que vai ser feita nesse período mais breve possível. Em resposta a essas atividades, se vai acontecer novamente ou não, o governador Roberto Cidade ressaltou que está conversando com todos os órgãos competentes para que essas ações elas permaneçam acontecendo em outros momentos. No entanto, ainda não tem uma data definida para acontecer essa outra ação que também deve ser realizada no mesmo local no Vasques, Carimi. Ótimo, muito obrigada pelas informações. Agora em Manaus, 6h58. 18 horas. E o Parque Encontro das Águas avança em Manaus com nova etapa das obras, espaço de lazer, cultura e turismo diante do Rio Negro e Solimões. E o Kenneth Paz foi lá e traz pra gente os detalhes. Vamos acompanhar. Um dos cenários naturais mais conhecidos da Amazônia está prestes a ganhar uma nova estrutura para receber moradores e turistas. Nesta terça-feira, o prefeito Renato Júnior acompanhou a última concretagem do Parque Encontro das Águas Rosa Almeida, na zona leste de Manaus. O espaço é construído em frente ao encontro dos rios Negro e Solimões, onde as águas de cores diferentes correm lado a lado por quilômetros, formando um dos principais cartões postais do Amazonas. Vamos ouvir agora o que disse o prefeito Renato Júnior sobre essa obra. Isso aqui é uma obra brasileira. Aqui leva a assinatura de Oscar Niemeyer, essa oca que está aqui atrás, recebendo hoje a última concretagem. Estamos em 70% dessa obra. Muito me orgulho de poder pegar esse verão e acelerar bastante uma obra iniciada pelo ex-prefeito Davi, que de forma visionária enxergou aqui na Zona Leste, dentro da colônia Antônio Aleixo, a execução de uma obra importante que vivia engavetada, e ter a coragem de começar essa obra é uma dádiva, na verdade, para o Amazonas. Qual é o lugar do mundo que você vai ter a vista para o Encontro das Águas? Comendo jaraqui, tambaqui e tendo a oca de Oscar Niemeyer, um dos maiores arquitetos do mundo. Para mim, motivo de alegria, de orgulho, de pertencimento, sabe? A atração turística que esse Parque Encontro das Águas vai trazer é tão forte que vai gerar emprego e renda e vai se tornar um novo eixo de turismo para o Amazonas e, consequentemente, para Manaus. A visita à obra também reuniu proprietários e representantes de veículos da comunicação amazonense. Entre os convidados estava Marcelo Potomati, sócio administrador da Rádio Mix Manaus, que acompanhou de perto o avanço do projeto. O parque terá mais de 120 mil metros quadrados de área total e vai reunir lazer, cultura, gastronomia e contemplação. Entre as principais estruturas estão a Oca Niemeyer, projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer, além de restaurante, quiosques, trilhas, jardins, espaços multiusos e grandes áreas verdes. Segundo o diretor-presidente da Implurb, Antônio Peixoto, as equipes trabalham em várias frentes com serviços de drenagem, redes de água e esgoto, instalações elétricas e acabamentos. Vamos ouvir agora Antônio Peixoto. E hoje aqui a gente faz história com a concretagem dessa cúpula maravilhosa da Oca Niemeyer. E para quem não sabe, aos senhores, esse
projeto ele foi inicialmente concebido pelo Oscar Niemeyer com a Oca e com esse restaurante aqui, mas teve o seu escopo ampliado pela equipe de planejamento urbano que estão aqui por essas pessoas, esses homens e essas mulheres que sonharam com todo esse parque Rosa Almeida. A expectativa é que o novo parque dê mais estrutura ao turismo na região do Encontro das Águas e crie um novo espaço de convivência, cultura e lazer para quem vive em Manaus, mas também para quem vem de fora. Eu sou Kenneth Paz, direto para o 18 horas. 18 horas. Atenção motorista, a notícia completa, 18 horas. 18 horas. E agora vamos conhecer o vencedor do concurso. A notícia completa do programa 18 horas com a gasolina Ativa Max da Atem foi Rogério Moreira. Vamos escutar o áudio que ele mandou. Muito boa noite a todos da Rádio 18 Horas. Eu sou o motorista de aplicativo Rogério e eu mereço ganhar esses 40 litros de gasolina Ativa Max do posto Atem, porque, meus amigos, motorista de aplicativo sem gasolina é igual o celular sem bateria, né? Não serve pra nada. E eu que rodo o dia todo nesse sol, no ar-condicionado, prometo fazer cada gota valer a pena. Então, programa das 18 horas, aqui onde a notícia completa. Completa meu tanque aí. Rádio Mix, ou melhor mix do Brasil. Valeu! Aê, com direito à vinheta e tudo. Rádio Mix, o melhor mix do Brasil. Parabéns, Rogério. Parabéns, Rogério. Você tá na linha, escuta a gente? Escuta sim, muito obrigado. Ei, parabéns. Fala pra gente, como é que você se sente ter vencido hoje o concurso? Eu vou lhe falar que desde quando entraram em contato comigo, eu tô sorrindo de orelha a orelha de feliz. Já conta pra gente logo, Rogério, também a parte do programa que você mais gosta. Olha, assim como unanimidade, né, a parte do trânsito é muito interessante e eu particularmente gosto também muito quando você fala sobre o político, né? Show de bola. Agora conta um pouquinho da tua história, Rogério, pra gente sobre quanto tempo você trabalha como motorista por aplicativo, divide essa profissão também junto com outra profissão, conta pra gente. Olha, sendo sincero, em fevereiro eu saí do meu emprego para entrar em outro. Até agora não me chamaram do outro. Aí enquanto isso eu tô fazendo aplicativo. Tá certo, né? Agora manda aquele recado pra gente, pros teus colegas de profissão que também estão nas ruas diariamente, levando várias pessoas de um lugar pro outro e que ainda não mandaram áudio pra gente. Olha, o pessoal que ainda não ganhou e os que estão mandando áudio não são escolhidos, eu sei que às vezes a gente acaba se frustrando, mas é só não desistir. Quando você fala que a promoção vai até dia 25 de dezembro, aí volta a dar aquele up, a gente volta a ficar esperançoso e continuar mandando os áudios todos os dias. Show de bola, muito obrigado, Rogério, pela sua participação aqui no 18 horas. Parabéns e sucesso, Rogério, tudo de bom. Valeu. E exato, né, gente? Valeu. Se você não foi escolhido hoje, não desanime. O nosso concurso segue até o dia 25 de dezembro de 2026, exclusivamente aqui no programa 18 horas, né, Karine? Das 6 às 7 da noite, de segunda a sexta-feira. Amanhã tem mais, viu? Espero o seu áudio, galera. Programa 18 horas com a gasolina Ativa Max da Atem. 18 horas. Trânsito. E vamos lá, vamos falar com o repórter André Meirelles para saber como é que está o movimento do trânsito agora em Manaus, 7 horas e 4 minutos. O trânsito começa a aliviar na Constantino Neri no sentido bairro. As ruas de acesso à via também já apresentam mais fluidez, com menos retenção para os motoristas. Agora vamos para Djalma Batista, também no sentido bairro, o tráfego começa a fluir melhor, né? Apesar daquele momento mais ainda muito intensa. E essa volta para casa segue movimentada, mas o cenário já é de melhora nesses dois importantes corredores aqui da capital. Boa noite. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Com mais de 287 quilômetros quadrados, Manaus já é a cidade com a 6ª maior área urbana do Brasil. A informação é do levantamento Áreas Urbanizadas do Brasil, divulgado hoje pelo IBGE. Os objetivos do estudo são mapear e medir as formas urbanas e a sua distribuição de forma a acompanhar a evolução do fenômeno no país e fornecer dados para o planejamento e implementação de políticas públicas
públicas, entre elas de mobilidade, habitação e sustentabilidade. O Amazonas, pelo seu tamanho territorial, tem apenas 0,05% de superfície urbanizada, mas as cidades crescem rapidamente. Por isso, é preciso que as lideranças políticas e as autoridades se antecipem e planejem, ou a tendência é que essas áreas urbanas se tornem conglomerados humanos sem infraestrutura e seus habitantes sofram com a falta de transporte, saneamento, lazer, segurança, educação e saúde pública. Afinal, governar também é estudar e planejar um futuro melhor para as cidades. 18 horas. O 18 horas de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. Um beijo, até amanhã. Boa noite, Kennedy São Paz. Boa noite, Caribe Leão. Boa noite a todos e até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.